João capítulo 1 versículos do 1 ao 5. O Verbo se fez carne. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1 versículos 1 a 5 é um trecho fundamental do Evangelho segundo João, que descreve a natureza e o papel de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo afirma a existência eterna do Verbo, que é identificado com Jesus Cristo. Ele estava com Deus desde o princípio e, além disso, era Deus. Isso enfatiza a divindade de Cristo e sua relação intrínseca com Deus Pai. Ele estava no princípio com Deus. Reforça a ideia de que o Verbo, Jesus, sempre esteve com Deus, desde antes da criação do mundo. Isso sublinha a sua pré-existência e seu papel essencial na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui, o texto destaca que Jesus, o Verbo, foi o agente da criação. Nada foi criado sem a sua participação, o que demonstra sua importância na criação do universo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Este versículo associa Jesus com a vida e a luz, indicando que ele é a fonte da vida verdadeira e que sua presença ilumina a humanidade, oferecendo compreensão e clareza espiritual. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz representada por Jesus brilha nas trevas da ignorância e do pecado. Apesar das trevas, as forças do mal e da ignorância, a luz não foi vencida. Isso sugere a vitória de Cristo sobre o mal e a sua capacidade de iluminar a vida humana, independentemente das adversidades. Esses versículos estabelecem a base para a compreensão da natureza divina de Cristo e seu papel fundamental na criação e na salvação. O Verbo, que mais tarde se tornou Cristo, foi enviado à Terra pelo Pai Celestial. O Evangelho de João oferece diversas evidências dessa verdade. Em João 3 versículo 17, está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Além disso, João 3 versículo 34 afirma: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Jesus declarou, João 4 versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5 versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Mas de onde Cristo veio? O Evangelho de João esclarece isso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 3 versículo 13. Jesus também disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6 versículo 38. E ele afirmou às pessoas da sua época: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8 versículo 23. Portanto, Jesus foi enviado pelo Pai e retornou para ele, onde agora se assenta em glória e majestade. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Fonte de inspiração:
Bíblia Sagrada, canal Estudando com Cristo.